Shalom, queridos. Hoje, domingo 15/10 de 2023, nós temos a palavra com o tema: a fé nos ajuda a mergulhar na intimidade de Deus. Maravilha, né? Para esse domingo, nós estamos continuando com o tema da presença, de estarmos na presença de Deus. Por exemplo, vamos ver Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Quem não pôde esconder-se? Estamos falando de Jesus, que ele levantando-se do lugar que estava, e aí se dirigiu, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava respondendo para ela que ele veio especialmente para Israel, que já era escolhido, que já era filho, povo de Israel. E depois que ele saciasse esses filhos, então ele poderia cuidar dos que eram de outras nações. Mas a mulher teve uma fé muito grande. E quisera, aliás, nós devemos ter essa fé, semelhante a desta mulher, porque só o que agrada a Deus é fé. Então, se você realmente quer estar mergulhado na intimidade de Deus, a fé vai te ajudar. É a fé que nos ajuda a mergulhar na intimidade de Deus. E essa mulher, mesmo não sendo israelita, conseguiu mergulhar, porque teve fé. E aí Jesus falou para ela isso, não? Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa fé, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, a história é muito conhecida. A mulher se humilha, se compara com um cachorrinho, mostrando que os cachorrinhos podiam comer da migalha da mesa. E nós sabemos que as mesas do tempo que está aqui escrita essa história era bem diferente das nossas. Elas eram bem baixinhas, e aí as pessoas sentavam ali de uma maneira diferente de nós. Era bem diferente a mesa dos israelitas, do povo judeu, do povo do Oriente, das nossas mesas. Mas mesmo assim ela está comparando, dizendo que os cachorrinhos ficavam por perto. E o que sobrava, as pessoas jogavam e eles comiam e ficavam saciados. Então ela quis se comparar com um cachorrinho, dizendo: bom, eu não faço parte da mesa, eu não sou filha de Deus, eu não sou da nação israelita, não sou escolhida, mas o Senhor pode dar da migalha, do que sobrar dos israelitas, dos judeus, para mim, que vai me saciar. Então, se você e eu chegarmos a essa fé, sabemos que estamos entrando numa intimidade realmente com Deus. Isso é intimidade com Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? Fé é o que agrada a Deus. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz que tudo é possível ao que crê. Então, a partir daí, você já sabe que para Deus, o que você quiser, se você crê, você recebe. É claro que aquele que crê em Deus sabe que Ele é santo, santo, santo.
e só vai desejar dele, só vai pedir para ele aquilo que glorifique o nome dele, aquilo que não ofenda a sua santidade. Por isso que todo que crê em Deus, se crê realmente, recebe o que pede. Porque jamais você que é filho de Deus, você que crê em Deus, vai pedir uma coisa a Deus que venha agredir a sua palavra, que venha a ser fora do que ele deseja, do propósito dele. Então, já começou a intimidade, saber o que é que Deus vai despachar para os seus filhos. Tudo que glorifique o nome dele. Por exemplo, se você pedir a Deus para perdoar por tudo que você está fazendo, que tem levado você a não ter tempo para fazer o que é prioridade, para fazer o que é vontade de Deus. Você sabe que nós estamos em um mundo, numa vida, onde nós estamos fazendo um monte de coisas que estão interrompendo, que estão nos deixando impedidos de fazer o que está escrito em Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você pedir ao Senhor para te ajudar, para te perdoar por todas as decisões erradas que você tomou, para estar no jeito que você está, sem tempo de estudar a Bíblia, sem tempo de parar para ouvir o que está sendo comentado no vídeo do seu discipulado, que você sabe que é um discipulado nobre, que você faz em casa, sentadinha, e ali nem isso você tem tempo, peça perdão a Deus pelas decisões erradas que você fez na sua vida, para hoje você estar tão atarefada que não possa fazer o que é prioridade na sua vida, que é justamente estudar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, como o Senhor mandou, em Salmos 1, versículo 1 até o versículo 3. Já começa por aí, você quer ter santidade, você quer ter fé, você precisa ter fé, você precisa estar na santidade. Ninguém se aproxima de Deus sem santidade. Você quer intimidade com Deus, tem que buscar a paz com todos e a santidade. Sem ela ninguém vê a Deus. Então a paz com seus líderes, obedecer o que o líder, o representante de Deus está mandando fazer, isso é você viver em paz. A santificação é essa obediência de você estar estudando a palavra, meditando na palavra. É a palavra que santifica, a palavra é Jesus. Então já começa por aí. Você quer ter intimidade? Quer mergulhar na intimidade? A fé nos ajuda a mergulhar na intimidade de Deus. A fé, quem tem fé tem obras. Qual é a obra de quem tem fé em Deus? A obediência, a principal obra. Porque lá no Éden o homem perdeu todos os direitos, de toda aquela regalia, de tudo de bom que Deus criou para ele, e foi expulso do Éden por causa da desobediência. Então, o que é que mais você deve, que eu devo ter na minha vida? Que nós devemos fazer é ser obediente. Obediente a Deus. Quando você obedece aos seus líderes, está sendo obediente a Deus. Os líderes são representantes de Deus. Então vamos procurar ter essa fé suficiente para ter essa obra, a maior obra que deve existir na minha vida e na sua, que é a obra da obediência. O que é que Deus está falando na palavra? Que a autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Romanos capítulo 13. A partir do capítulo 13, do versículo 1, você pode ler o capítulo todo, você vai ver Deus falando como você deve proceder com as autoridades. Então você tem fé, tem obra. Qual a obra? Obediência principal. Porque a obediência é a base de tudo. Você vê que o homem perdeu tudo no Éden porque saiu da obediência. Então, quer ter intimidade, tenha fé. E a fé vai lhe levar o quê? A ser obediente a Deus. E aí você mergulha na intimidade com Deus. E aí esta mulher aqui, você vê que ela teve a fé suficiente para agradar ao Senhor. Porque o Senhor, ele estava pronto para atender a Israel, mas a qualquer um que tivesse fé semelhante a Israel, ou mais do que Israel, como no caso dela, ela teve mais fé do que os israelitas. Então, Deus resolveu, Jesus fez a obra que ela precisava. Então tenha fé, porque fé tem obras. E aí você consegue agradar a Deus com as obras que seja para glorificar o nome dele. Nós vemos também Marcos, capítulo 10, versículo 46, que diz assim:
E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Bartimeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e que ele te chama. O povo foi chamar, porque Jesus ordenou para pegar o cego e trazer perto dele. E o povo disse, e essas pessoas disseram: levanta-te, tem ânimo, bom ânimo, que Jesus está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O homem já levantou com fé. Ele deixou a capa, aquela capa é que lhe dava autoridade, ele estar sendo sustentado. Todas as pessoas que passassem e vissem aquela capa, sabia que ele era autorizado para estar recebendo auxílio, ajuda do povo, as esmolas do povo. Mas ele levantou com tanta fé que ele já sabia que não ia depender mais daquela capa, que ele lançou a capa fora. Então é esse nível de fé que Deus quer pra gente. Que você largue de vez aquilo que não é agradável a Deus. Largue de vez, confiando que você tem uma vida transformada pelo Espírito Santo a partir do momento que você se dirige para Jesus e chega para Ele dizendo: eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Eu reconheço que o Senhor é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. E como o Senhor é a palavra, eu vou meditar na palavra de dia e de noite. Vou viver totalmente ligada na palavra. Então você tem que reconhecer a Jesus, que Ele é a palavra, que você vai ficar ligado nele o tempo todo. Então você já vai deixando a capa do pecado. Vai abandonando logo tudo que não presta. Porque você sabe que depois de estar na mão de Jesus é para andar na santidade. Então, seja uma pessoa que viva pela fé, porque só isso agrada a Deus e só isso faz você ter intimidade com Deus. Só isso faz você ter intimidade com Deus. A fé nos ajuda a mergulhar na intimidade com Deus. É esse o nosso tema. A nossa intimidade com Deus vai ser proporcional à fé pessoal. Os diferentes níveis de profundidade que desenvolvemos em nossa busca e por maior intimidade com Deus são equivalentes à experiência de uma pessoa que entra no rio lentamente, assim como aconteceu com o profeta Ezequiel em uma visão. Ezequiel 47, de 1 a 10, fala de uma visão. Um relato de Ezequiel acima primeiro a água. Esse relato de Ezequiel em 47, de 1 a 10, fala que primeiro a água chegará à altura do tornozelo. Isso é, estará rasa e sem profundidade. Podemos equiparar esse momento à infância espiritual. Esse é o nível da salvação. Então, quando você é salvo, você está na infância espiritual. Você está nessa profundidade mais rasa, está raso ainda. Este é o nível da salvação. Ainda você começou, você é salvo, mas não está mergulhado. Você vai ainda com a água, ainda um nível bem baixo, não é? Quando o indivíduo recebe Jesus como Senhor e Salvador e intelectualmente tem bem claro que é Cristo o caminho, essa pessoa foi regenerada e já não consegue pecar como pecava antes. Ela já não peca mais por prazer. Aí é o nível da santificação. Vontade de sobrenatural, fica manifestado nessa pessoa uma força de vontade sobrenatural para a santificação. Então ela agora tem vontade de ser santificada. Ela não quer mais pecar, não tem prazer mais no pecado. Na visão que nós vemos aqui de Ezequiel 47, mede
mais de 500 metros e vai avançando o rio adentro. É preciso, portanto, continuar, do contrário, corre o risco de ficar espiritualmente paralisado. Então você entrou na água, no mergulho da salvação, é a primeira fase, não é? Você está salvo e está mergulhado, está na água, mas está num nível bem raso. E você não pode paralisar, você tem que continuar. Então você vai continuando, não é? Vai fazendo isso pela fé, e aí você vai prosseguindo. Se o indivíduo não reagir, volta a pecado e sua condição torna-se pior que era antes da conversão. Então você está ainda nesse nível, a água ainda no raso, que é a parte da inicial, onde você foi salvo, e se você não prosseguir andando, cada vez mais se aproximando mais da palavra, da vida de oração, da vida de dedicação ao estudo, porque você sabe que a palavra não é somente para você ler, para você estudar e meditar. E no nosso ministério você tem toda a oportunidade de fazer isso. Você tem um discipulado que você toda semana, sem faltar, você tem um capítulo da Bíblia que você tem direito a ouvir em casa pelo vídeo no YouTube feito pela apóstola Rai Nascimento. Aí você fica ouvindo, vai para a cozinha ouvindo, vai para a sala ouvindo, você está se aprofundando na palavra, você está procurando estar bem mais mergulhado em Deus, porque não pode ter mergulho em Deus sem você querer ter fome da palavra, porque a palavra é Jesus. Então você vai aí nesse nível, vai se aprofundando, não pode ficar disperso, porque senão você volta a fazer tudo que você fazia antes. E pior ainda, quando a pessoa deixa Jesus e a casa fica vazia, aí pronto, os demônios que saíram na conversão, que foram embora, eles voltam porque você abandonou, você desistiu da caminhada das águas, você achou que estava difícil para chegar até a profundeza e mergulhar, você desistiu. Aí o que acontece? Aqueles demônios que saíram quando você se converteu, agora eles voltam e a sua situação fica pior do que era antes. Então é melhor a gente não parar. Vamos mergulhando, vamos prosseguindo até chegar às águas cobrindo a gente e a gente ser mergulhado de verdade, porque é desse jeito que a gente consegue estar realmente na santidade, é desse jeito que a gente consegue estar mergulhado na intimidade com Deus. Não se esqueça, tudo isso vai depender de fé. Se você aceita Jesus Cristo e fica firmado na fé, então você vai chegar a esse ponto de mergulhar na intimidade com Deus. E é tudo que a gente precisa fazer, é estar na intimidade com Deus. Então nós vemos no verso 4 a água no joelho. No verso 4 a água está no joelho. Essa etapa é o nível da oração, que fala sobre a pessoa que não se conformou com a experiência inicial da fé. Ela quer mais, ela vive uma vida de oração, ela procura saber como é que faz para orar mais, e aí fica interessada, aí a gente vai ensinando, você vai para o lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6, todos os dias antes, logo cedo, antes de você fazer qualquer coisa, dê logo a primícia para o Senhor, de ficar num cantinho com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele. Então isso aí já vai sendo mais um avanço, a água já está chegando no joelho, porque não tem nada mais importante para Deus do que você tirar um tempo exclusivo para Ele. Você ora no meio do povo, você ora por pessoas, mas quando você entra no seu quarto, como diz Mateus 6,6, e ora, conversa com Ele, e ouve a voz dele, isso aí é outro nível, isso aí a água já está no joelho. E no versículo 4 ainda, parte B, a água no lombo. Nesse nível de intimidade, a água no lombo é um nível de intimidade, isso equivale ao nível do serviço. Quem ora logo descobre que foi chamado para servir. E aí há um propósito para a sua vida. Ele começa a trabalhar para as necessidades do reino. Aí, então você está orando, como já disse, no versículo 4. Agora nesse versículo 4, na parte B, você já está com as águas no lombo. Já não é mais no joelho, já está no lombo. Então nessa dimensão, com as águas no lombo, aí o que acontece? Você agora vai entender que Jesus Cristo deixou escrito em sua palavra, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que você deve fazer o quê? Ide e
Fazei discípulos. Fazei discípulos. E aí, quando você entende que esse é um comando de Jesus, nada mais me interessa. Não interessa aquelas tantos eventos, né? Não precisa de evento esse, evento aquele. Se todos os eventos que você tiver na mira, tiver vendo, tiver com a finalidade de evangelizar, de ganhar vidas, você sente prazer. Mas quando um evento que você sabe que é somente para a gente ficar dias e mais dias, 2, 3 dias ali, naquela situação, né? Como se estivesse em êxtase. Ali, oh, que maravilha, quando termina aquilo ali não dá em nada. Não, você não se interessa por isso. Você se interessa sim quando você vê que o evento tem uma finalidade de ir nas comunidades onde estão as pessoas vivendo de uma maneira miserável, na mão de Satanás, fazendo coisas terríveis no meio da sociedade. Você se interessa por um evento que tenha esse nível. Esse é o evento daquele que já está nesse nível das águas no lombo. Ele não se interessa por essas coisas que só vai amaciar o nosso ego, aqueles eventos que você vai fazer assim, bom, mas você vai fazer, você vai dançar, o outro, você vai fazer uma peça, né, peça teatral. Aí eu, não, mas você vai fazer o louvor. Ah, mas você vai fazer o louvor assim. Aí você vai, tudo você, e nada o próximo, tudo eu, e nada meu próximo está lá nos bairros marginalizados, precisando de conhecer a Jesus, famílias detonadas, indo para o inferno a cada dia, a gente fazendo coisa que vai amaciar nosso ego, fazendo para nós mesmos. Porque se nesses eventos tivesse alguma coisa que viesse trazer as vidas que estão perdidas para ouvir a palavra, e essas vidas estivessem se convertendo, aí tudo bem. Mas você vai começar a se interessar quando essas águas estão no lombo, a fazer esse tipo de evento, onde as pessoas estejam investindo dias e mais dias, de casa em casa, de bairro em bairro, convidando pessoas, tentando, pelo poder do Espírito Santo, convencê-las a vir para Jesus e trazê-las ao templo para serem aquelas novos convertidos que agora vão conhecer aquele ministério que você está, numa festa apropriada para recebê-los. Isso é para quem tem água nos lombos. Então tem um investimento, uma preparação, tudo para aquele que é os primeiros momentos com Jesus, aqueles que estão sendo salvos, que você saiu numa campanha de dias e dias, de bairro em bairro, e preparou o evento no templo para recebê-los. Isso é de que tem água nos lombos. Pensa no que Jesus mais pensou, se interessa pelo que Jesus mais se interessou. Jesus falou que ide e fazer discípulos. Então, os eventos que têm que ser feitos no templo é de preparativo para receber os novos convertidos. Para eles chegarem e sentir aquele momento com aquele ambiente confortável, eles estão como bebês, eles precisam ser consolidados, precisam ser bem recebidos. Então, aquele povo todo, semanas e mais semanas, visitando os bairros, fazendo o evangelismo e dizendo, vai ter essa festa só para você. Você que já recebeu Jesus e você que ainda está ouvindo a palavra, também deve ir. Então, aqueles que recebem vão, aqueles que não recebem, mas que foram evangelizados, a gente tenta trazer também para poder eles virem, e ali, quem sabe, naquela noite, logo que não se decidiu na sua visita lá, mas eles vêm e pode se decidir justamente naquela noite que nós preparamos para os recém-convertidos, daquela campanha que se fez, que caminhou, evangelizou. Tem os que vão se converter e aqueles que não vão, que não se convertem conosco lá no local, eles vêm juntos com os convertidos e ali é a noite deles também, ser atraídos para Jesus. Então, quem tem água no lombo, só pensa Jesus. E pensar Jesus é pensar em fazer discípulos. Foi a paixão dele, ele veio para isso. Ele conseguiu consolidar, discipular 12. E ele deixou o seu Espírito para a gente também fazer a mesma coisa, consolidar 12 discípulos. Porque pode ser de
etapas, 12, depois que preparou aqueles 12, novamente mais 12, porque Jesus Cristo teve a capacidade pelo Espírito Santo de preparar 12, de tal maneira que eles chegaram a um nível de estar evangelizando em 3 séculos, o mundo todo conhecido, e o evangelho chegou até nós. Então é esse o propósito de quem está com água no lombo, da gente fazer festinha só para nós, para pular e saltar, porque não, para edificar, o que vai edificar é uma vida de oração. Fazer uma festinha assim de oração, vamos fazer? É quem está com água no lombo só pensa em Jesus. Jesus falou em Jesus, já sabe, é oração, é discipulado, é isso que é Jesus. Ele logo cedo estava orando, ele logo cedo estava discipulando. Então é Jesus, então nossos pensamentos voltados para o que ele fez e que ele botou o seu Espírito em nós para fazermos também. Então essas atividades, são esses os serviços de quem está com a água no lombo. É Jesus. O serviço é o que ele fez. É libertando vidas, salvando vidas. É esse o serviço. Eu não vou me preocupar em fazer uma festinha, um evento, aquele investimento todo, para olhar para um lado, não tem uma pessoa que você ganhou. Olhar para o outro, você está lá pulando e saltando, não tem uma pessoa que você ganhou. E que eu ganhei, que nós ganhamos. E dizer que isso é para a glória de Deus. Festa essa, festa aquela, evento esse, evento aquele, e só você engordando dentro do templo, sem sair do ambiente para ir ganhar as vidas, ainda faz a festinha para você mesma, ainda diz que é para Jesus. Foi para você mesmo, para nós mesmos que a gente faz. Porque quando é para Jesus, o fruto é que se diz para quando é para Jesus. Se o fruto, se aquele trabalho foi para trazer vidas que você consolidou, que você ganhou, para estarem sendo mais edificados, crescerem mais espiritualmente, ao seu lado tem aquelas pessoas que você ganhou, mas você olha para um lado, só tem você e às vezes nem a sua família está. Que coisa, né? Temos que ter água nos lombos, né? Tem, porque tem muita água no lombo aí camuflada. Se a água está no lombo, é desse jeito. É Jesus e Jesus. Então, nós vemos no verso 5, nós estamos em Ezequiel, né? No verso 5, esse é o nível ideal. No verso 5, esse é o nível que se alcança quando a pessoa que entrou no rio, assim como Ezequiel, prossegue se aprofundando e chega ao ponto em que a força das próprias pernas já não a sustenta, sem altura para ficar de pé, só lhe resta nadar e entregar-se à força da correnteza. Isso equivale a um mergulho na plenitude do Espírito da graça, da revelação e da presença de Deus. Nesse nível, não importa mais os sonhos pessoais. O que passa a ser importante são os propósitos de Deus. Suas prioridades passam a ser nossa prioridade. Nesse mergulho, quanto mais fundo se vai, mais o eu desaparece e passa a valer o Cristo vive em mim. É isso que vale. Cristo vive em mim. Então, quando chega a esse ponto, chega no nível de Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que deu a sua própria vida, para que vida se entregasse a Jesus. Evangelizou o mundo gentil, todo o povo gentil. Paulo foi o apóstolo dos gentios. E nós já chegamos nesse nível de ter somente no nosso pensamento qual é a pessoa que eu vou ganhar hoje? Quando chegar a esse nível, aí já se sabe. Está realmente no propósito de Deus. Aí lembrar da vizinhança. Já ganhei minha vizinhança. Então hoje vai ser o dia que eu vou ganhar. Já falei, já orei com eles. Hoje eu vou jejuar e vou em cada casa repassar tudo que eu já ensinei. E é hoje o dia que eu vou ganhar. Quando chegar nesse nível que você se preocupar em ganhar a sua vizinhança, em ganhar seus colegas de trabalho, em ganhar seus colegas de faculdade, e tiver o tempo todo só vidas, vidas, seu coração pulsando vidas, 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 esse é o nível, esse é o propósito, esse é o mergulho profundo, essa é a intimidade. Quando você faz isso, como Paulo fez, Cristo vive em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você sabe que isso é uma verdade pelos frutos. Você olha para trás e vê o quê? Fulano que você ganhou, ciclano que você ganhou,
Beltrano que você ganhou? Esse é o nível. Mas enquanto você está olhando para trás e só vê os eventos que você fez para você pular e saltar na frente do povo, ainda não está. Certo? O seu interesse é esse. O interesse de quem está realmente na intimidade, que já está nesse mergulho profundo, que não tem mais forças para andar dentro da água, que agora tem que estar ir na correnteza, batendo as perninhas, batendo os bracinhos. Esse aí é o nível. E louvado seja Deus por isso. Intimidade fala de santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Quem quiser ser íntimo de Deus tem que se santificar dia após dia. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e não utiliza o unguento do perfumador, faz exalar o cheiro e não utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estutícia. Então a mosca, quando cai no vaso, está ali o unguento, que está ali o perfume, quando ela cai é porque o vaso está aberto, não foi tampado. Então você tem unção, você tem santificação, proteja a sua unção e a sua santificação. Porque senão, se cair uma das suas estutícias, aquelas coisinhas que estão escondidas no coração, aqueles ídolozinhos que estão lá guardados, se eles ficarem ali prevalecendo, tenha certeza que a unção vai embora, a unção não prevalece, ou a santidade não prevalece. E sem isso, nada feito. Deus te ungiu para fazer o quê? O que Jesus fez, libertar os cativos e oprimidos, para exalar o perfume caro, que é o Espírito Santo na sua vida. Esse é o nosso perfume caro e temos que guardar, tá, o vaso tampado, para que não venha atrapalhar essa unção, essa presença do Espírito Santo, essa obra maravilhosa que Deus deixou para nós fazermos. Temos que ter essa santidade, esse Espírito de Deus prevalecendo, temos que estar tomados pela presença dEle, temos que ver a manifestação da sua glória em nós. Então precisa estar tampado o vaso, para a mosquinha não pousar e não detonar toda a essência. Tem que estar tampado. Não deixe detonar a essência com as mosquinhas, os ídolos do coração. Não é isso? O amaciar do ego, essas coisinhas que a gente diariamente tem visto aparecer em nós, não pode. Tira essas mosquinhas, tira essas coisinhas que estão atrapalhando a unção, tampa o vaso, deixa o Espírito Santo balançar, fazer tudo o que Ele quiser, a obra que Ele quer fazer, porque somente Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Somente Ele pode nos dar o poder de vivermos na intimidade com Deus. Então, louvado seja Deus por isso. Bendito seja o nosso Deus. Nós vemos Efésios 1:4 dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos, irrepreensíveis. Como é que você quer? Como é que nós vamos viver envergonhando o nome de Jesus? Sem ter condição de discipular? Por que muitos não querem discipular e não querem participar de um discipulado? Porque não querem ter esse compromisso de viver uma vida irrepreensível, uma vida santa, querem apenas ser religiosos, pensando que religiosos vão entrar nos céus. Só vai entrar nos céus os íntimos de Deus, só os que são filhos. Filho é íntimo, filho tem o Espírito Santo, e só vai para os céus esses. Não vai a religião essa, né, a religião aquela, não vai, só vai filho de Deus. E é aqueles todos que recebem Jesus Cristo. Esses são chamados filhos de Deus. Você recebeu a Jesus, você é filho de Deus. E filho de Deus, ele não fica com as águas no joelho, no tornozelo, só. Ele vai se aprofundando. Vai para os joelhos, vai chegar nos lombos e você vai para o mergulho. É isso que é a vida do filho de Deus. Espero que hoje você esteja já no mergulho, porque já não é tempo mais da gente estar com a água rasa. Não pode estar somente nos pés, porque Jesus Cristo está voltando.
E essa volta dele vai trazer muito transtorno na terra. Você sabe que o diabo fica furioso porque ele sabe que é o final dele. Ele vai para o lugar onde ele sempre deveria estar, que é lá no inferno, trancado lá. E aí Jesus Cristo, a vinda de Jesus é uma ameaça para ele, e ele não vai brincar com a igreja. Você sabe que muitas perseguições, muitas coisas vão acontecer. Então não pode menosprezar essa intimidade com Deus. É preciso estar nessa santificação, é preciso estar com essa unção, é preciso estar com esse poder, porque o Senhor Deus deixou escrito em Atos 2, versículo 39, que a unção que foi derramada, o poder de Deus, o derramamento do Espírito que aconteceu em Atos 2, versículo 17, é a mesma unção que está sobre todos aqueles que haveriam de nascer. Todos nós que estamos hoje aqui, já tinha a promessa para se cumprir em nós e já se cumpriu. A essa altura, eu creio que você já é batizado no Espírito Santo. Eu acredito que você já está com os dons espirituais em ação para crescimento do reino. Os dons são ferramentas importantes para o crescimento do reino. Eu acredito que a essa altura você não está sem fazer um discipulado, onde você está fazendo um capítulo por semana de meditação na palavra. Meditação. Meditar não é ler apenas. Meditar é ouvir. Você pega esse vídeo, ouve até assimilar tudo. Você está lavando os pratos e ouvindo. Então você tem uma semana assim, ó, com aquelas palavras da sua discipuladora, a apóstola Rai, nos seus ouvidos, que ela está trazendo o que Jesus falou, e o que Jesus falou é digno de ser ouvido. Então, na santificação, na intimidade com Deus, existe uma sede de obediência, porque na obediência não tem como você não ter intimidade com Deus. Qual é o pai que não é um filho que obedece? Então, Deus te ama e vai te amar de uma maneira tão linda como aconteceu com João. Todos ficaram admirados com o apóstolo João, aquele chameguinho dele com Jesus. A mesma coisa vai ser você, se você viver nessa intensidade de fome da palavra, de estar meditando no seu discipulado, que é a base para vivermos a obediência de Cristo. Ele mandou fazer discípulo. Quem faz discípulo tem que aprender, tem que sentar em uma salinha, estudar a palavra, tem que ir em casa estudar a palavra. Então, desse jeito, sua vida é transformada, e não só você na intimidade com Deus, mas você e a sua família na intimidade com Deus. Você já imaginou um discipulado desse, onde seu filho adolescente, ele está estudando a mesma palavra que você estuda no seu discipulado, o seu filho jovem está estudando a mesma palavra, o seu esposo a mesma palavra, se tiver uma vovó morando junto, está estudando a mesma palavra, e a família toda na unidade, na intimidade com Deus. Essa família que está nessa intimidade com Deus por causa do discipulado, ela aprende também que deve no amanhecer entrar no lugar secreto para falar com Deus e apresentar o primeiro capítulo da palavra no dia, que deve ser o mesmo capítulo do discipulado. Quando chega o meio-dia, repassa novamente, depois que está descansando no almoço, repassa novamente o capítulo do discipulado. Quando chega a noite, faz o culto doméstico, reúne a família e faz o culto doméstico com o capítulo do discipulado. O que é que vai acontecer numa família dessa? Intimidade, mergulhando bem profundo, indo bem fundo, estando totalmente coberto pelas águas do Espírito. Que assim seja para sempre. Aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.